Pessoal, aqui é o Dirceu, tudo bem? Olha só, hoje eu quero falar um pouquinho de um assunto completamente que vem sempre atrapalhando um pouquinho a mulherada, vem sofrendo um pouquinho com isso, que é o quê? A nossa flacidez. Mas eu quero começar antes de estender o assunto e perguntar para você, eu preciso fazer essa pergunta. Você sabe, na real, o que é a flacidez? Bom, gente, olha só, a flacidez, ela caracteriza pelaquela falta de fibras que sustenta a nossa pele, né? Só que o que você precisa saber? Como que surge essa flacidez? Isso é o importante para que você possa se precaver sobre isso, né? E hoje, uma das principais causas da nossa flacidez é a nossa perda de massa muscular, né? E o aumento daquele depósito de gordura local. E isso, gente, sem falar no nosso envelhecimento, no sedentarismo, no tabagismo, né? E o famoso efeito sanfona, que para quem não sabe é aquele efeito onde a pessoa emagrece, engorda e, é claro, a gravidez, por causa depois de uma gestação que acaba afetando muitas mulheres. Mas antes de eu ensinar você como evitar a tratar essa sua flacidez, né, a flacidez tanto corporal, eu preciso te fazer mais uma única perguntinha. Você sabia que existe 2 tipos de flacidez? E é isso mesmo. E você sabe como se identifica esse tipo de flacidez? Como que você faz isso? Eu acredito que não, né? Mas olha só, fica tranquila que eu estou aqui justamente para ensinar você a entender como que você descobre se você tem esses 2 tipinhos de flacidez. E olha só, existe a flacidez da pele, né, que é normal, que acontece quando a gente passa aí, né? A pessoa acaba perdendo muito peso, e neste caso é sempre necessário uma cirurgia, então não tem o que fazer, uma cirurgia plástica, porque é muita flacidez. Agora existe aquela flacidez muscular, que é aquela que existe uma camada de gordura em cima que é aquela camada de tecido adiposo que fica em cima embaixo da nossa pele, em cima da nossa musculatura. Mas como que você identifica qual dela que você tem ou se você não tem? E eu vou ensinar para você como que você faz isso. E olha só, isso é algo bem simples. Só para você fazer o teste aí eu quero ensinar para você. Olha só, se quando você pegar na sua pele, você soltar e a sua pele ficar normal, né, ou ficar esticada, não há flacidez na pele. Mas se você demorou para voltar a sua pele ao normal, provavelmente você já identificou que aí existe uma flacidez no seu corpo, né? E já a flacidez muscular, você contrai a sua musculatura de tal área, um exemplo do bíceps, e se o seu músculo apresentar uma mobilidade, né, um contorno, você vai identificar que isso não é sinal que não tem flacidez. Significa que você não tem gordura acumulada ali nesse local. E isso é bem importante você saber. Viu a presença do músculo, viu os contornos, tá tudo certo. Agora, se você viu que não tem isso, como que a gente faz para tratar? Não é fazendo 2000 abdominal se você pegou na barriga ou 40 tipos de exercício se você pegou no seu tríceps. Calma, não é bem assim, eu quero explicar para você. E eu vou te dar 3 dicas bem rápidas, bem rapidinha mesmo, de como acabar com essa flacidez em todo o seu corpo. E olha só que dica bem interessante, eu pego muito no pé das minhas alunas com isso. O aumento da ingestão de água, gente. Talvez você não saiba ou talvez você saiba, né? Mas a hidratação, ela é uma parte muito importante para quem pretende ganhar músculos. Mas não é só músculo não, para quem quer emagrecer, mais importante ainda. Por quê? Porque o nosso corpo, 70% ele é composto de água. Sendo que 75% do nosso tecido muscular ele é composto por água também. E manter esses músculos hidratados ajuda muito a aumentar o quê? A sua força, né? A sua energia, a sua facilidade de digestão, que muitas pessoas fazem um consumo maior de proteína e têm dificuldade. E se você não sabe quanto que você tem que tomar de água para poder se beneficiar dessa dica, eu vou te dar uma informação aqui agora muito importante. Olha só, beba apenas 1 litrinho de água para cada 20 quilos corporal. Ah, Dirceu, mas tem que beber muito. É porque o seu consumo de gordura também já está muito alto, né? Mas olha só, consumir alimentos ricos em proteínas, em colágeno, gente, eu vou deixar aqui vários vídeos que eu já tenho ali no meu Instagram de como você faz para você entender quanto de proteína você precisa também para poder se alimentar de uma forma correta. De uma forma muito mais adequada, né? E sobre a importância de consumir a quantidade correta de proteína.
Olha só, tanto, mais uma vez, tanto para quem quer ganhar massa muscular, como para quem pretende emagrecer. E justamente por quê? Porque às vezes a pessoa pega uma dieta, precisa de 100 gramas de proteína e acha que 100 gramas de frango é proteína. Calma aí. Então, se você acompanha o meu trabalho aqui, eu acredito que você já está cansada de saber disso, né? Mas se você não acompanha por aqui, eu vou explicar para você e vou deixar abaixo, aqui embaixo desse vídeo, tem ali no link, onde você pode baixar um e-book que eu estou montando, muito interessante, que já ajudou muitas pessoas, e gratuitamente, um e-book que eu escrevi explicando tudo sobre essa questão da proteína, inclusive, gente, ensinando a calcular a quantidade ideal de acordo com o seu biotipo, de acordo com o seu físico, né? E praticar exercícios físicos regulares é outra coisa muito importante que a gente tem que ter em mente. Aí você me pergunta, tá, Dirceu, mas que tipo de treino que deve ser feito? Musculação ou corrida? Aí é que tá, gente, os dois. Vocês precisam aprender de uma vez por todas que se juntarmos os treinamentos, tanto de treinamento de força, onde você pega um pezinho, com os treinamentos aeróbicos, os seus resultados eles chegam muito mais rápido e muito mais sustentável, né? E quem sai ganhando com isso tudo? Você, é claro. E como que você faz isso? Você sabe? Aí é que tá. Gente, nunca começa pela esteira, começa pela musculação. Todo mundo que tem um corpo top, definido, sabe aquele, né? Aquela pessoa que passa e você dá aquela olhadinha e fala, é top? Treino de força, não corrida. Não é a corrida que faz isso. Gente, e apenas com o cardio que você vai conseguir fazer isso? Não, o cardio não é importante para isso, por ter dois tipos de gordura. E quanto o corpo, gente, ele apresenta aquela definição, é justamente porque existe uma camada de gordura acumulada em cima da sua musculatura que está impedindo de mostrar o seu músculo. E não torna ele visível, o que atrapalha um pouquinho a nossa musculatura, né? Então, se você às vezes faz o contorno do seu bíceps e não vê, e para tirar essa camada de gordura toda, o que você tem que fazer primeiro? Dieta, gente. Dieta é a base de todos os treinamentos que você tem. Ah, quer emagrecer, quer ganhar, você precisa ter uma dieta. E os treinos de força e os treinos aeróbicos é um complemento para que tudo isso dê certo. E por que os dois, não só a musculação ou só a corrida, Dirceu? Eu estou começando, o que eu tenho que fazer? Por que você tem que fazer os dois? Porque nos treinos aeróbicos, cardiovasculares, né, você queima uma gordura que é chamada gordura subcutânea. E na musculatura, você queima outro tipo de gordura, que são aquelas nossas gordurinhas conhecidas como gorduras intramuscular. Por isso é importante sempre dos dois tipos de treino. Agora olha só, gente, uma grande sacada, onde infelizmente, né, muitas pessoas elas ainda pecam por não receber esse tipo de informação que quem deveria dar? As pessoas na qual você vai frequentar uma sala de musculação. E olha só, as pessoas elas vão, quando elas estão buscando principalmente emagrecimento, melhorar essa flacidez, elas sempre se perguntam, elas treinam primeiro musculação, ou elas correm primeiro, depois elas treinam. Qual é a melhor opção? E olha só, Dirceu, eu prefiro fazer o quê? Eu prefiro fazer a musculação e um dia e correr no outro. Seria muito mais adequado, né? E por quê? Porque, gente, olha que informação importante. Porque no treino de musculação vai exigir o quê? Vai exigir que você faça mais força. E para como você vai fazer essa força, você precisa ter uma coisinha chamada glicogênio muscular. Ou seja, o que é esse glicogênio muscular? E fazendo aqui uma analogia com um carro, por exemplo, é o nosso combustível, é o combustível do seu carro. Portanto, se você usa um combustível para você andar com o seu carro, você precisa ter glicogênio muscular para você fazer a força. Entendeu? Deu para entender? Olha só. Então, o que eu faço? Eu acabo deixando esse combustível onde eu vou realmente precisar realizar um certo trabalho com peso, força, né? E onde eu passo a minimizar o meu risco de lesão, o que é muito importante, certo? E deixando o quê? Eu vou deixar aquela corridinha, eu acabei com o meu estoque de glicogênio na musculação, vou deixar aquela corridinha lá no final, como um complemento, né? Pois além de ela te ajudar naquele processo de queimar a sua gordura corporal, olha só que massa, ainda ela vai te dar mais resistência para você resistir aos treinos de musculação.
Ah, mas como assim, Dirceu? Você recruta muito mais fibra muscular. E quando você vai ter muito mais fibra muscular, você vai conseguir fazer um trabalho depois de mais força, né? Então você deve treinar todos os dias isso? Sim, se você quiser treinar todos os dias, você pode. Mas lembre-se, gente, que cada estímulo dado na sua musculatura, você precisa respeitar um intervalo mínimo de 2 dias de descanso, ou seja, de 48 horas, né? Portanto, se você foi lá na segunda-feira, olha a explicaçãozinha bem miudinha aqui, ó. Se você treina na segunda-feira perna, você pode ir lá e treinar na terça-feira? Pode, mas você vai treinar perna na terça-feira de novo? Não, nunca, não tem como, né? Então o que você pode estar fazendo? Quem sabe um treininho de braço, um treininho de superior que a gente chama, né? Mas não repetir o seu treino de perna. Já lá na quarta-feira, quem sabe você pode optar por um abdominalzinho, um aeróbico ou uma panturrilhazinha de quebra, quem sabe, né? Aí lá na quinta-feira, aí sim, lá na quinta-feira você já vai poder repetir o seu treino de perna, por quê? Porque já passou aqueles 2 dias, já passou as 48 horas e assim você vai seguindo o seu plano. E agora, aproveitar até aqui o ganchinho, já que eu já estou explicando tudo, e agora eu quero falar algo bem importante sobre o tempo de treino, que muitas pessoas não sabem. Tem gente que fica 1h30 dentro de uma academia. Gente, tem pessoas que me perguntam, Dirceu, eu só tenho 45 minutos para treinar. Só 45 minutos para treinar. E aí eu te pergunto, já é o suficiente? Gente, eu preciso te dar mais que 1 hora para ficar treinando? Eu preciso tirar mais de 1 hora para ficar treinando? De jeito nenhum. A partir de 15 minutos você já tem um ótimo benefício, desde que você coloque intensidade no seu treino. E o que é intensidade? Tempo, né? Mas é claro, gente, uma média legal, não quero aqui enganar ninguém, né? Não quero ficar falando lorota, mas assim, o legal é em torno de 30 a 45 minutinhos, já dá para fazer um excelente treino, um treino completo, onde você vai trabalhar todos os seus grupos musculares e principalmente a parte da musculação e a parte cardio. E olha só, gente, e sobre o pós-treino? Você sabe o que você deve fazer? Tem gente que não sabe nem o que é pós-treino. Você deve suplementar ou não? Aí, ó, até pegar uma aguinha. Uma dúvida, gente, que eu percebo em meus atendimentos é que várias pessoas elas têm dificuldade até de saber sobre, um exemplo, o nome Whey Protein. Elas não sabem se tomam antes ou se elas tomam depois do treino. Tem gente que não sabe nem o que é, mas enfim, geralmente, gente, usamos a proteína para uma recuperação muscular muito mais rápida. E o Whey, para quem não sabe, é uma proteína que tem uma absorção muito mais rápida. E não só por ser algo muito mais completo. Então presta bem atenção nessa informação agora. Mas o que a gente tem que saber? Nós temos outras opções também de proteína, não só o Whey Protein. A gente tem um ovo, a gente tem frango, a gente tem carne, a gente tem soja, a gente tem várias outras proteínas. Mas com uma absorção muito mais lenta, ou seja, demora mais para você recuperar aquela dorzinha que você sentiu depois que você foi fazer o treino de musculação. E é bem importante lembrar que você deve consumir proteína não apenas antes ou depois do treino, e sim várias vezes ao dia, principalmente se você está buscando corrigir essa flacidez ou então perder a sua gordurinha corporal. E aí também recebo esse tipo de pergunta, qual é o melhor tempo de descanso para recuperação entre os treinos? Olha só que pergunta muito interessante que eu recebo direto nas minhas redes sociais. E esse negócio de melhor tempo entre os treinos, no treinamento, não existe, gente. Apaga isso da sua cabeça. E eu falo isso por quê? Porque existe uma sequência, uma variação, né? Então no momento, pode ser interessante, né, dependendo do seu treino, do nível que você se encontra, você utilizar aquele padrãozinho básico, sabe aquele descansinho de 1 minutinho entre as suas séries e outras? Esse é o básico que você deve saber, né? Mas dependendo sempre do que? Do estilo do seu treino. Isso que você tem que ficar atento, tem que buscar esse tipo de informação. Treinos com mais intensidade, né? Daqueles treinos mais brutos, que a pessoa gosta de fazer um pouquinho mais de força,
geralmente ela faz o que? Faz mais força, poucas repetições e muita carga. Já se faz o que? Já se faz necessário um tempo muito maior por descanso para recuperar a sua musculatura e você está preparada para fazer mais uma série. Então tem como afirmar o melhor tempo? Existe isso? Não tem. Você vai ter que identificar isso, ter esse tipo de consciência. E é interessante que você se concentre no treino. Faça o máximo possível para manter essa sua frequência cardíaca o mais próximo possível da sua zona ideal. E já tem vídeos meus também aqui nos meus stories, que eu já falei, tem no meu feed também, tem no meu Facebook, falando dessa frequência cardíaca ideal, Falando bem sobre isso e como você faz para calcular a sua zona ideal. E se perguntar no treino, descansei o suficiente ou não descansei, O que acontece? Você foi lá e deu um minutinho de descanso, como eu falei antes. Aí você consegue recuperar? Bora, gente, vai lá, pega o pezinho de novo e vai treinar se um minuto foi suficiente para você. Mas você foi lá, fez o seu treino, deu um minutinho de descanso e não consegue recuperar, não foi tempo suficiente para recuperar, o que é o ideal que você faça? Que você aumenta, aguarda um pouquinho mais, respira, se hidrata, toma sua aguinha, se concentra e vai lá, acrescenta mais 30 segundos, mais um minutinho e bora novamente. Aí sim, aí é o ideal, mas tendo sempre mantendo sempre o seu peso estável ali e vai ajudar muito você a combater essa flacidez. Por isso é importante que você treine, descanse e mantenha o seu pezinho bem estável. Eu espero que estas dicas elas tenham ajudado você a não simplesmente a perder mais tempo, Comece hoje mesmo a fazer algo por você. Aí é que é o interessante. Saia desse tipo de informações que não são relevantes para você e se prenda no que é importante. E é isso que eu queria contribuir para você. Então a gente se vê no próximo vídeo.